Ok, estamos de volta ao vivo aqui no Rede Verdade, conversando hoje com o deputado estadual Wilson Filho, ele que é líder do governo lá na Assembleia Legislativa. Deputado, veneziano Vital do Rego, como é que vocês estão tratando com o senador nesse sentido? Qual é a sua perspectiva em relação a isso? O senador em algum momento chegou a dizer que houve aí por parte do governador João desrespeitos à relação política entre ambos. A relação entre o senador veneziano e o governador João Azevedo é de muito reconhecimento mútuo. Isso existe muito quando você consegue aprofundar uma relação e passar uma campanha como a de 2018, os dois dentro de um carro durante tanto tempo, acaba um conhecendo o outro nas intimidades, nas qualidades, nos defeitos, nos momentos de sinceridade e nos momentos de lazer e trabalho. É normal, eu acho que a relação dos dois ela é muito madura. E creio que coisas que aconteçam, ou que porventura tenham acontecido, pequenas dos dois lados, isso não afeta uma relação que é sempre uma relação que coloca a Paraíba como prioridade. Eu não posso pensar diferente, porque todas as vezes que eu assisto a entrevista do senador veneziano, reconhecendo as ações que o governo tem feito em Campina, o governo tem feito nas cidades que ele tem um carinho cada vez maior. A mesma coisa a secretária Ana Cláudia, tiveram juntos no Dia do Servidor Público, em que ambos disseram que qualquer situação menor que tenha acontecido foi superada. Então, eu acredito nesse tipo de versão das coisas, até porque quando você quer mudar de caminho, e claro, o senador veneziano é presidente do MDB, tem a sua autonomia para decidir aquilo que porventura entenda, mas quando você está na linha de mudar de caminho, você não faz entrevistas elogiando. E os elogios, eles são totalmente vinculados ao que realmente está acontecendo na Paraíba. São elogios em relação ao Arco Metropolitano de Campina Grande, são elogios ao foco que a Secretaria de Saúde do Estado deu ao Hospital de Clínicas que hoje existe lá, um hospital que recupera o percentual de pacientes com Covid igual aos hospitais mais bem estruturados do país, o Albert Einstein e vários outros hospitais em São Paulo. Então, nós temos muita coisa acontecendo na Paraíba e o senador veneziano é um dos vários que elogiam as qualidades e as conquistas dessa gestão. Então, eu não vejo diferente essa relação como sendo uma relação positiva. Deixa eu lhe perguntar, dentro da sua leitura política, inclusive, valeria tudo para levar Romero Rodrigues para a base do governador João Azevedo, inclusive garantir e assegurar para ele a vaga de vice? Agora eu volto a responder estrategicamente. Agora eu volto a responder da forma, Luiz, que o governador João Azevedo responde sempre. Nós não iremos falar de chapa nesse momento. Por mais que cada um defenda uma versão da política, uma versão da chapa, de como ela pode ser e pode acontecer ano que vem, mas a publicização de tudo isso, ela não acontecerá, nem as decisões acontecerão agora. Porque no momento em que a gente pode estar aqui debatendo e gastando horas e horas do nosso dia, do nosso trabalho, da nossa energia, a falar de qual seria o melhor vice na chapa de João Azevedo, ou o melhor companheiro ao Senado, ou o melhor companheiro a suplente, nós estaríamos deixando de gastar, de investir essa energia, essas horas de trabalho, para que a Paraíba consiga sair o mais rápido possível desse momento difícil de pandemia. Então, nesse momento, claro, aqueles que entenderem que a gestão tem feito bons avanços e tem realizado boas conquistas para a Paraíba, serão muito bem-vindos. Agora, todo novo aliado precisa entender, novo e antigo, precisa entender que a chapa ela só será decidida bem mais para frente, quando nós realmente estejamos abertos a essa decisão, a esse momento de decidir, a partir do líder e do tempo que o líder precisa para tomar essa decisão, que é o nosso governador João Azevedo. Ele é o líder do processo administrativo, é o líder do processo eleitoral, como pessoa que foi colocada por meio do seu trabalho e do seu grupo para encabeçar uma chapa como pré-candidato à reeleição. Obviamente, ele precisa ser o líder que conduzirá todo esse processo de conversa. E lá na frente, eu tenho certeza que nós entraremos numa grande
conversa em que, com muita transparência, aqueles que farão parte da chapa esse assunto e essa decisão será publicizada, e aqueles que não farão parte da chapa entenderão os argumentos e continuarão fazendo parte do grupo. Tá. Bom, o deputado está registrando aqui a expectativa de algumas respostas do governador João Azevedo, e ele pode dar hoje à noite no Frente a Frente aqui da TV Arapuã. O governador João Azevedo é o meu convidado para a entrevista de hoje à noite, a partir das 9h30 da noite, na programação na tela da sua TV Arapuã. Eu convido você a acompanhar logo mais. Deputado, falando aí particularmente da sua trajetória, essa mudança na direção do PTB acabou tirando aí vocês do comando do partido, mas há uma contramovimentação nesse sentido. Você volta a ter perspectivas e a sonhar com a perspectiva de voltar ao controle do PTB aqui na Paraíba, deputado Wilson Filho, deputado Wilson Santiago? Luiz, o PTB, na sua versão 2021, se tornou um partido muito radical, muito voltado ao radicalismo. E a gente sabe, nos exemplos que nós temos no nosso país, que o radicalismo ele nunca é o melhor caminho. Eu posso ser de esquerda, posso ser de direita, posso ser defensor de Bolsonaro ou de Lula, não importa. Mas com respeito e atenção aos argumentos contrários, a gente vai levando a nossa decisão ideológica e política eleitoral. Mas o radicalismo ele funciona como um trator, que passa por cima da opinião do outro, da vida do outro, das qualidades do outro, enfatizando sempre os problemas e os defeitos, amplificando tudo isso. Eu acho que isso não é lá tão democrático. O PTB virou um partido radical. E quando ele virou um partido radical, desde o começo do ano, mesmo muito antes de qualquer decisão do PTB da Paraíba, nós tomamos internamente a decisão de não mais fazer parte dessa nova versão do PTB. Portanto, não importa se a presidência nacional se altere, não importa que agora a grandiosa maioria do PTB espalhado pelo Brasil pense igual a nós pensamos na Paraíba, que a versão do PTB nacional não condiz com a versão dos seus filiados, mas não importa mais. Esse momento no PTB já passou, já anunciamos a nossa saída e estamos esperando apenas algumas semanas para decidirmos o nosso futuro partidário e aí sim, ainda esse ano, junto ao governador João Azevedo, encontrarmos o melhor caminho para o grupo que nós representamos. Tá aí. Deputado Wilson Filho, queria agradecer sua participação aqui no Rede Verdade, naturalmente convidado para acompanhar hoje à noite, frente a frente com o governador João Azevedo. Muito obrigado, deputado. Serei um dos milhares de telespectadores a acompanhar atentamente essa tão bacana entrevista que eu tenho certeza que vai ser, tirando as dúvidas de muitos paraibanos, levando ao conhecimento de vários outros, várias ações que esse governo tem implementado, e agradeço, Luiz, pelo convite de fazer parte da entrevista hoje. Dizer a todos que nos assistiram o meu obrigado pela paciência, pela gentileza de nos acompanharem, e quem puder acompanhar o nosso mandato, o nosso Instagram é Wilson Santiago Filho. O Wilson Santiago Filho, sou eu que respondo, sou eu que comento, sou eu que posto, e a gente vai dividir nesse momento esse nosso trabalho com todos vocês. Um abraço a todos, até a próxima. Tá aí, deputado, parabéns aí. Bom, a você o nosso abraço, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, e aqui no Rede Verdade, até amanhã, se Deus quiser.